Situação complicada no Flamengo para a partida contra o Bolívar pela Libertadores da América. É porque agora todo jogo parece que tem alguém sendo poupado. 3.660 metros é onde fica o estádio onde o Flamengo vai jogar. Se o Tite não levar o time titular, eu vou entender. E o Flamengo tem 7 desfalques para a partida contra o Bolívar. O Gabigol está suspenso, o Pedro não vai jogar, o Carlinhos não está inscrito na Libertadores. Você não tem nenhum homem de referência para o ataque. É o Flamengo na Libertadores rumo à glória eterna. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Nação, situação complicada no Flamengo em 7 desfalques. É muita coisa para uma partida importantíssima pela Libertadores da América, jogando na altitude. Meus amigos, tá complicado. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A imprensa esportiva fez o debate aí referente a essa situação. Vamos analisar nesse momento. Mas antes, chega aqui dando a sua opinião. A sua opinião é importantíssima, você como torcedor. O que tem que ser feito nesse momento? Porque aparentemente se poupou contra o Palmeiras para jogar na Libertadores e agora 7 desfalques. É complicadíssimo, meus amigos. Escreva a sua opinião nos comentários. Mas antes também chega aqui deixando seu like. Seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Vamos bater juntos aqui uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Você que sempre ajuda aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias e informações do Flamengo. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Vene Casagrande e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar essas informações do Flamengo, que tá uma situação complicada. Tá dura na Libertadores os dois. Então, é isso que eu quero chegar, ó. Aqui meu comprometimento tático aqui, ó, voltando pro jogo. Del Valle, 2.850 metros. Bolívar, 3.600 metros. Eu vou resgatar a entrevista coletiva do pós-jogo pra gente entrar aqui em quem tem o jogo mais difícil. Carregando. Nesse jogo específico foi o inverso, né? O Gerson entrou por dentro e o De La Cruz com a flutuação, algo que ele já fez na seleção uruguaia. Porém, são jogadores que podem ser utilizados em mais de uma função, né? A gente tem esse entendimento do jogo e respeita muito isso para ver o que o jogo pede e a gente tentar sempre estar tendo recursos, né? Para que possamos não só entender o jogo, mas desenvolver soluções ofensivas nesse caso. Aí ele tá falando de Gerson e De La Cruz jogarem juntos ou não, né? Tem uma outra parte da entrevista que eles vão para explicar a estratégia de ir para a altitude um pouquinho antes e fala da preservação dos jogadores também pensando nessa partida. E aí eu quero pensar para frente. Todo mundo é a minha pergunta. Eu não sei, Pascoal, essa pergunta é difícil de responder, porque agora todo jogo parece que tem alguém sendo poupado para o jogo seguinte. Porque esse é um jogo peculiar. 3.660 metros é onde fica o estádio onde o Flamengo vai jogar. O Palmeiras jogou lá o ano passado, levou o time em reserva e perdeu. Depois, em casa, conseguiu uma goleada. Eu trabalhei com o Zinho nessa partida. Tive a oportunidade de aprender um pouco mais com o Zinho. E o Bolívar armou uma retranca. O Bolívar jogou com 5 jogadores na frente da zaga. 3 zagueiros dos laterais, não saiu, e dois volantes aqui na frente. O Palmeiras muda o jogo. Os laterais não subiam, não. Os laterais deram... Não, eram 5 e mais 2 na frente da zaga. O que o Palmeiras fez? Começou a mudar o posicionamento dos jogadores. Eles começaram a rodar, porque a marcação é individual. E eles começaram a rodar nas costas dos jogadores. E aí o Palmeiras abriu espaço e ganhou o jogo. Esse jogo para o Flamengo na altitude é completamente diferente. Porque se o Tite não levar o time titular, não entrar o time titular, eu vou entender. Eu sou capaz de entender. Por quê? Porque jogar com o Bolívar lá... O Bolívar é a 7ª maravilha do mundo? Não. O Bolívar vai imprimir velocidade no começo do jogo, vai marcar a saída de bola, vai tirar o fôlego do jogador do Flamengo, porque o cara vai dar uma paradinha para dar uma respirada, o ar não vem. Eu assim... Ai, fica desesperado, o ar não... Pergunta pro Zinho se é verdade. Assim. O cara dá 2... um pique do cara, sai 50 metros, da linha do meio campo até o final do campo. Quando ele volta naquele piquezinho malandro, né? Aí ele vai assim... Aí o Flamengo, na estreia da Libertadores, já provou um pouco isso. Tinha altitude contra o Milionários. Não era tanto, mas
E o segundo tempo foi como? Cebolinha tá machucado agora, nem é opção para o jogo, mas E o Flamengo sofre o empate com um jogador a mais. Sim. A estratégia vai ser diferente. A seleção já fez isso, já fez de forma diferente. Para se adaptar, precisava ter 10, 15 dias lá. Ninguém consegue, né? Claro que não. Como é que pode? Esse calendário, essa agenda. Então vai fazer o que eu me lembro de a seleção fazer, de chegar em cima da hora. Sim. Né? Vai ficar em Santa Cruz de la o que eles Serra. chamam de mal da montanha, né? Vai ficar em Santa Cruz de la Serra, que tem 800 metros. Eu viajei com vocês, não vou. Eu e Mauro viajamos com vocês. Eu não me esqueço do jogo em que o Rivaldo... Essa que vocês já me chamaram hoje, né? Eu brinquei de forte à parte e agora também não fui chamada para esse voo aí. Esse voo. Tudo bem. Mas eu me lembro, por exemplo, do Rivaldo, depois a gente conversando lá com o médico e tal, tremeu muito o avião, lá de Santa Cruz para lá. Sim. E o Rivaldo ficou muito tenso no voo, por causa do voo, entendeu? Aí, já chegou lá meio assim, zureta, mais por causa do voo. Então você tem isso, né? Você vai um dia antes para lá, o voo pode estar ruim, você passa aquele susto e tal, mas é para chegar, por quê? Demora algumas horas, não sei exatamente quantas horas o Flamengo vai conseguir chegar, até pelo regulamento, tem que estar 2 horas antes do estádio e tal, vai chegar umas 3 horas antes. Mas no segundo tempo, que já serão 4, 5 horas que o time está lá, aí começa a vir dor de cabeça, para quem não está muito acostumado, náusea mesmo, uns vomitam, precisa de oxigênio, etc. Mas é a estratégia que, pelo que o Fábio, né, acho que o Fábio Mascheredian, foi o Mascheredian, que está estudando muito isso, ele acha que vai funcionar. Eu acho que ele já fez isso com a seleção também, junto com o Tite, chegar junto, e vai para o jogo. Mas vai sentir, vai ter uma hora que vai sentir. Sim. Agora, quem ele vai levar? Vai levar o time titular, gente. Ele já foi mal com o Milionários. Aí começa a perguntar assim, então ele está poupando para quê exatamente? Claro, eu acho para priorizar o brasileiro, para jogar contra o Botafogo? Porque esse era um embate importante. Aí não leva todo mundo. Nesse jogo, eu penso da seguinte forma, se tem algum jogo, tem um limiar, né? Eles entregam lá a planilha de quem está no limiar. Não vai estourar ninguém, a gente não vai ser responsável de mas é um jogo jogador que, com assim, alerta vermelho, não é Gerson isso? Não vai começar jogando. Não, nem pode, porque ele está voltando de uma cirurgia. Entendeu? Assim, então você olha, Pulgar e De La Cruz. Os dois homens ali. O De La Cruz é formiguinha. Acho até que dá para repetir. É um garoto, é um cara que tem uma boa condição física, mas não é aquele jogo de correria. Bruno Henrique... Mas ele tem ajudado muito na marcação, né? Que é uma coisa que o Tite valoriza muito. Então, assim, compactar, deixar o Arrascaeta um pouco mais próximo do Pedro. Um 4-4-2 mesmo, quando estiver defendendo. Time próximo, junto. Eu levaria quando chega no segundo tempo. E o Tite está trabalhando, olhando para o banco. Os garotos, Igor Jesus, Vitor Hugo... Sim. Entendeu? Não para começar, né? Não para começar. E tem que pensar o seguinte, no domingo, o jogo contra o Botafogo é 11 horas da manhã. Maria, só notícia. Se tiver o calor que estava no domingo agora passado, aí ele vai ter que rodar o elenco. Quem que tem o jogo mais complicado? Não vai dar nem muito tempo, não, que a gente tem que ir embora. Palmeiras na volta com São Paulo. Não. Aí tá mesmo, porque a altitude do Palmeiras é menor, mas o adversário do Palmeiras é mais qualificado. Mais qualificado. O adversário é melhor. Mas o Bolívia é o segundo colocado aí no grupo, hein? Sim. Ganhou do Palestino goleada na baixitude, né? É mais difícil o Flamengo ganhar lá por causa da altitude, independente da qualidade do Del Valle. É mais fácil, acho eu. Não, desculpa, ele é líder do grupo. O Palmeiras... O Bolívia é líder com 6 pontos. E ele lá é onde ele faz os pontos, né? Eu acho que é mais difícil ganhar dele lá. Ele sabe que o jogo para ele buscar a classificação nesse grupo é o jogo do Flamengo. Entendeu? Então eu acho muito complicado esse jogo pro Flamengo. Mais do que o Del Valle pro Palmeiras. É duro porque o Del Valle tem incomodado. Tecnicamente tem uma qualidade de repente um pouco maior, mas essa altitude... Faz uma diferença maior do que a qualidade de um time pro outro, acho. Pro Bolívar é o jogo de buscar a classificação. Se ele consegue ganhar do Flamengo, 3.600. Ele vai a 9 e o Flamengo fica com 4. Claro. Muita coisa. Acho que o Palmeiras tecnicamente pode superar o adversário mesmo numa altitude de 2.800 metros. Sim. O Flamengo pode superar o adversário, mas o adversário do Flamengo não está só no Bolívar. Tem 2, Ele tem mais do que um adversário. Isso. Por isso que eu acho que eu penso, pensando como o Tite, ele vai com 2 volantes.
o Igor Jesus para entrar ali de volante, que tem uma saúde. O Alan e o Pulgar, tem uma saúde, tem um menino de 18 anos, ele consegue trafegar melhor ali no meio campo. Vai ter que jogar com 2 volantes, 2 meias, ou 1 meia e 3 atacantes, com os 2 homens da beirada dando aquela sustentação, né? Para dar uma seguradinha legal. Porque se for sair de mano contra o Bolívar, assim, olho no olho... Sai, voltar é que não volta. A altitude é cruel. Se o Flamengo empatar, será um resultado melhor do que se o Palmeiras empatar. Tá. Na comparação. Eu ia falar, Por causa da comparação da altitude e tudo. Vem ele. Dizendo que está acompanhando a Terça Super dos canais ESPN. Gente, tem uma notícia aqui urgente. E aí eu quero ouvir Bubu e Pedro, porque essa daqui vai envolver o tema de ontem. Olha lá. Clube Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falsêmicos, é isso? Que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira com quadro viral não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados, de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance. Rodrigo Bueno e Pedro Ivo, porque ontem vocês aqui debateram sobre a escolha, poupar ou não poupar, e até o Breiler estava aqui como uma cereja do bolo, né? Acrescentou demais para a discussão. Quero saber do Bubu. Vocês dois, vamos lá. Primeiro assim, a ciência é engraçado. Eu citei um caso... A ciência é engraçada? A ciência é engraçada. Não, porque a frase é boa. Não, eu só falando da ciência. Venho na sério. família cientista e tal, tudo mais. Só que, Tem até amigos eu que citei uma frase do Tite. Tela dividida. Eu citei uma frase do Tite em 2005, que ele usa a ciência como professor de educação física, de que uma mulher não teria condição física de apitar um jogo de futebol masculino. Ele usou como base o diploma dele, o conhecimento mas a notícia dele. urgente ali, ó. Tamo ali. Então ali ele usou a ciência para justificar uma coisa com a qual eu não concordo e que hoje está muito fora de moda. Acho que o Tite tenha repensado a ciência dele de 2005 para lutar contra a mulher no futebol masculino, entendeu? Isso a gente concorda. Então assim, só porque tudo é ciência, então vamos fazer. Quando você contrata um cara como o De La Cruz, não é para ele jogar e ganhar do Nova Iguaçu, é para ele jogar e ganhar do Palmeiras. Então, pra mim, planejamento completamente equivocado. Você tem que poupa em outros jogos. Tem jogos que você não é pra poupar. Então, o De La Cruz tinha que jogar contra o Palmeiras. O Pedro tinha que jogar contra o Palmeiras. É o grande rival nacional. Pra muita gente, uma espécie de final antecipada. O torcedor do Flamengo espera esse jogo, quer ir lá e quer ganhar do grande adversário e tal. Então, se você faz um planejamento para preservar jogadores, analise muito bem a tabela. Você teve o Campeonato Carioca inteirinho, que o Flamengo ganhou de braçada, quase não tomava gol, pra se poupar. A gente está no mês de abril, se você pegar, tem praticamente nem 3 meses de atividade dos times profissionais aqui. Estamos na 3ª rodada do Brasileiro, ainda é o primeiro turno da Libertadores, já está uma paranoia de poupar. Dessa vez, como tem altitude, você pode até relevar... Foi a logística, hein, Bubu? Você não acha? A logística? Você acha que foi ele fala da logística toda hora. Então, é a especialidade dele. Mas ele assim, ele gosta... Olha lá, ele tá te provocando. Ele gosta de atacante... Ele tá entrando na sua mente. Ele gosta de atacante que flutua, cara que ataca espaço, e ele odeia a logística. Logística pra ele é o maior adversário. Então, é Flamengo contra a logística, não é Flamengo e Bolívar o jogo, entendeu? Tá. Então é o seguinte, para essa partida... Calma, Bubu, deixa eu puxar a isca aqui. E aí, olha só! Eu não sei o termo ali, como é que é lá? Um tá com quadro viral, não joga mesmo. O outro tá com falsêmio, como é que é? Olha lá, puxando a isca. Olha lá, puxando. Olha lá, fisgou. Então, é isso aí. O Flamengo, para essa partida... Quem não tem condição, quem tá gripado, como é que é? Traços falsêmicos. Quem tá com traço falsêmico, eu acho que eu tava semana passada com isso. Não, vai. Nesse dia eu não fui na academia. Eu senti um traço falsêmico, aí eu falei, cara, hoje não dá, hoje eu não vou na academia, entendeu? Então quem tá com traço falsêmico, tal, não joga. Quem tá com quadro viral, não joga. Agora o resto, cara, vai lá, acompanha o grupo, viaja e tal, né, entendeu? Pedro, e agora suas considerações sobre esta fala do Rodrigo Bueno? É só agradecer a oportunidade de aprender tanto com o Bubu, né? Obrigado pelo reconhecimento. Falar, mas o que eu acho que o ponto do Bubu falando sério é importante. Eu não concordo com quem interdita o debate. Mas ele fez certo, tinha que ganhar o estadual. Não, calma aí. O jogo do estadual já tem mais de 2 semanas. Entre a final do estadual e o jogo contra o Palmeiras tinha 2 semanas. O que você planejou para isso? Atlético Goianiense então era final do estadual? O jogo contra o São Paulo também era final do estadual? Sabe? O jogo contra o Palestino também era final de Libertadores? E aí você chegou num quadro da partida contra o Palmeiras sem ter os seus talvez 2 dos 3 principais nomes da temporada, né?
De La Cruz e Pedro junto com a Arrascaeta. Não estavam à disposição de início, foram poupados. Eu acho que esse jogo do Bolívar ele é muito específico, porque claramente não dá para jogar... Poucas vezes, a gente já comentou isso aqui, né, Zé? Raríssimas vezes durante um ano, o treinador vai ter o jogador 100%. Ele tem 80%, ele tem 100%, cada vez mais eles falam que é difícil pela intensidade do jogo. O que acontece é, um jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz, o cara que está 80%, ele é risco. O cara que está 70%, ele é mais risco do que um jogo no Maracanã. Então eu entendo a decisão, eu acho que não pode interditar o debate do planejamento de como você chegou, porque, por exemplo, o Gabigol está suspenso, o Pedro não vai jogar, o Carlinhos não está inscrito na Libertadores, você não tem nenhum homem de referência para o ataque. Então, assim, se você chegou com a grana que você tem, com o elenco que você tem, por um jogo de Libertadores sem ter um cara de referência para o ataque, você tem que redesenhar o seu time a partir disso. Então você precisa, sim, respeitando a ciência, toda a fala ali, a nota oficial do Flamengo, que é quase uma nota médica, é quase um boletim médico. Certo, um médico que fez já é para tentar, sabe que ele já está tendo que se justificar para o torcedor. Tudo bem, a ciência, só que vamos debater como você se planejou a partir da ciência também. Eu acho que você poderia ter um equilíbrio. Eu acho que esse debate não pode estar interditado. Poupar para o jogo contra o Bolívar, quem não está na ponta dos cascos para não correr risco, para não chegar lá e ser atropelado no primeiro tempo, tomar 2, tomar 3 e depois não ter como reverter, tudo bem. Me parece muito claro que o Flamengo sim, o Flamengo vai para segurar, estancar o problema no primeiro tempo, talvez no segundo tempo fique que dá para arranjar. O Flamengo já tem uma outra situação, né? O Flamengo tem uma pontuação diferente do Grêmio, por exemplo. Não vejo problema em você poupar buscando a melhor condição na altitude. Mas também não vejo problema em você debater como é que você se planejou para não ter os principais jogadores em jogos tão importantes. Bolívar e Flamengo, essa é a atração da Conmebol Libertadores para o torcedor flamenguista, com essa situação aqui envolvendo a notícia urgente. Quase reserva, né? 7 jogadores, aliás, time reservaço. Né? Amanhã a gente vai colocar na tela também as escalações, né? O provável Flamengo, se dá para vencer ou não. O Flamengo divulgou que Alan e Léo Pereira, esses aí são os únicos que vão desfalcar o Flamengo por questão médica. O volante apresentou traços falcêmicos e isso prejudica a performance em altitude, enquanto o zagueiro Léo Pereira apresentou quadro viral. Essa situação do Alan aí é porque o Alan não teria condições de jogar na altitude. Falando no bom português, é isso. Ele não teria condições nenhuma de jogar na altitude, apresentou esses traços falcêmicos. E o Léo Pereira, quadro viral. Os outros atletas, Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro, ficarão fora da relação por decisão da comissão técnica em prol do planejamento da temporada. Cebolinha, com uma lesão muscular na panturrilha, também está fora desse jogo. Dito isso, galera, o provável Flamengo, segundo apuramos, isso não é o Flamengo que divulgou não, obviamente. Eu apurei e trouxe essa informação ao vivo lá no SBT. O provável Flamengo para pegar o Bolívar tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo e Bruno Henrique e Lohan no ataque. Vou repetir para vocês. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. É isso mesmo. Então vamos lá, galera. Informações dadas, eu quero dar a minha opinião. É o seguinte, eu não sou contra poupar, não. Todo mundo que me acompanha aqui sabe muito bem disso. Eu acho que tem que seguir a linha assim de poupar em determinados jogos. Você tem que escutar o departamento médico, a equipe de fisiologia. Isso é extremamente importante. A minha crítica ao Tite, comissão técnica, diretoria, é em relação ao planejamento. Vocês acabaram de ouvir aí que jogadores não vão viajar por conta do planejamento. O Pedro, por exemplo, que foi poupado contra o Palmeiras, entrou apenas no segundo tempo por questões clínicas e médicas, não vai nem viajar. Não vai nem viajar. Então, que planejamento é esse? Para os 2 principais jogos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, não vai ter os principais jogadores. E aí, na final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, tem o time inteiro. No jogo contra o São Paulo, dentro de casa, do São Paulo, entre aspas, morto, destruído, abalado, com um treinador que sabia que ia ser demitido na beira do gramado, é o time inteiro. Por que isso? Qual é a razão disso? Que planejamento é esse? Alguém está errando nesse planejamento, porque não dá para priorizar torneio estadual, sendo que o Flamengo já tinha vencido o jogo de ida por 3-0, no segundo jogo botou todo mundo,
Gente, vou pegar um exemplo, o Grêmio joga hoje na Libertadores. É o jogo de vida ou morte pro Grêmio. Sabe por quê? Porque eles priorizaram a final do Campeonato Gaúcho. No primeiro jogo da Libertadores, o Renato Gaúcho nem viajou com a delegação. O técnico nem viajou. Até o técnico foi poupado. Que planejamento é esse? Então eu acho que o Flamengo errou no planejamento, sim, porque se perder pro Bolívar fora de casa, vai complicar a vida do Flamengo no grupo. Eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de passar na liderança desse grupo E. Se não passar, para mim, é algo inesperado. Embora eu acho que eu defendo a ideia de que o Bolívar não é só altitude. Bolívar é um time muito bem treinado, ajustado. Mas o Flamengo, com o investimento que tem a obrigação de passar em primeiro. Esse time que eu acabei de falar tem condições de vencer um Bolívar lá, claro que tem. Mas, obviamente, que as chances do Flamengo com o time principal seria muito maiores. Então é isso, galera. É isso aí, nação. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho. Eu vou tentar buscar aí com alguns informantes que a gente tem aí referente a essa situação. E eu vou trazer para vocês no próximo vídeo como o Flamengo vai jogar, o que vai acontecer com o Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer, né? Nessa situação. Mas eu vou dizer uma coisa para você, hein? Um empate lá na altitude não é má negócio para o Flamengo. Um empate com 7 desfalques jogando lá na altitude não é mau negócio pro Flamengo, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, hein? Deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.